Olá! Cheguei. Tudo bom? Bom com vocês, vão chegando aí, né? Hoje a lição se chama provações, né? Vou sair um minutinho aqui e já volto, viu, gente? Vou deixar a música aqui tocando. Vocês vão chegando aí, tá? Horas da esperança. Senhor, os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias do entendimento fraternal, vividos na casa que nos emprestaste para o planejamento das atividades evangélicas do futuro. Como nós estamos habituados a agradecer e louvar, sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem, por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada das rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir. Cheguei, gente. Desculpa a demora. Senão pelos seus almoços. Chotei. Tudo bom, Martiele? Boa noite. Tive que ir ali rapidex. Comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vizinhos. Tu que és o nosso Voltei. pastor, Esqueci que eu tava botando tu fone. rendeste apoio a todas as humanidades. Tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos e ensandecidos ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam. Tu podes fazê-lo, e é por isso que, encarecendo todas as dádivas da paz que temos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que deram despertar no dia sobre o látero da consciência do tempo. Porque já passamos em épocas remotas por estes caminhos e que te suplicamos por eles. Os irmãos mais infelizes que desconhecem a própria desdita, quanto a nós, ensina-nos a não fruir de felicidade, enquanto haja na terra, na pátria do cruzeiro, os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação. Aldenise, boa noite. Ou inconscientemente te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor de nossas vidas. Quando os teus discípulos aqui reunidos encerramos esta entrada, Olá, linda Mi. e emocionados repetimos como os mártires do passado. Ave Cristo, em tuas mãos depositamos nossas vidas, para que delas faças que te aproveites, sem nos consultar,
porque só tu sabes o que é de melhor para nós. Desejo. Mais bonito, né, gente? Um momentinho, a cachorrada tá aqui com a moléstia. Vamos começar com a nossa prece, tá? Já coloquei uma prece aqui de Edivaldo, mas vamos iniciar nossas vibrações, nossas preces para começar o estudo, tá? Patrícia, bem-vinda. Vamos lá. Jesus, que o Senhor esteja conosco esta noite. Te convido para estar conosco, a espiritualidade amiga. Esteja em nossos lares neste momento, nos trazendo sua paz, sua serenidade e força, para que a gente aprenda a agradecer por mais um dia, agradecer por mais um aprendizado. Obrigado, Jesus, por tudo, nossa Mãe Maria, e a todos que nos querem bem, seja da família espiritual, nosso guia espiritual. Que o estudo de hoje seja muito proveitoso, muito tranquilo e de boas intuições. Que assim seja. Gente, realmente esses olhos bem complicadinho, viu, gente? Darcy, bem-vinda. Vamos começar o estudo, tá? Acho que tá melhor. Vamos lá. O capítulo de hoje se chama Provações, capítulo 21. Muito bom hoje, tá? Vamos lá começar. Muito interessante hoje, muitas palavras aí que eu pesquisei, que a dona Joana adora. Coloca palavrinhas lindas, maravilhosas pra gente pesquisar, tá? Vamos lá. Baixar um pouco aqui. Vamos lá. Provações. Ela inicia assim. Referestes as nuvens nos céus das tuas aspirações. Acusa as angústias e inquietudes, macerando os melhores programas que traças, tendo os olhos fitos no futuro. Experimenta a sensação de pesado fardo em forma de opróbrio. Opróbrio é desprezo. Wagner, bem-vindo. Conexão Espírita, bem-vindo, bem-vinda. Me chamo Babi para quem não me conhece, tá bom? Olá. Então, opróbrio é desprezo. Vitor, querido, se prepare aí para a prece que eu vou te chamar, tá? Se puder. Então, opróbrio, gente, é desprezo. E dor sobre as tuas fracas forças. E porque sonhas com a felicidade que todos gostariam de fruir. Sentes a melancolia que se avoluma e desperdiças as horas nobres da renovação espiritual entre rebeldias injustificáveis e desprezos e desesperos incompreensíveis. Sim, a dor no teu coração e tão poucas frustrações se assenhoreiam das tuas horas, nublando o claro sol das tuas esperanças, de tal modo que a aflição constringente se agasalha nos teus painéis mentais. Medita seriamente, porém,
Recolhe-te ao oásis da prece e refaz as paisagens sombrias, banhando-as com a clara luz da confiança. Olha em derredor. Dirás que o sofrimento é comensal de todas as horas, em todos os corações, em todo lugar. Explicarás que somente poucos desfilam no carro dourado da alegria, adornados de felicidade, enquanto a miséria desta ou daquela natureza expia a pompa e o triunfo. Não te demores a fitar na vida apenas a lição retificadora. A felicidade que muitos aparentam possuir, em verdade, não é legítima. Aqueles que passam sobre frêmito é barulho, das glórias, não poucas vezes trazem o coração como fornalha escaldante, ardendo no peito. Muitos deles tudo dariam por uma hora de solidão, em silêncio. Ignoras o preço que pagam os apaniguados. Apaniguados é beneficiados. Das láureas. Láureas é homenagens efêmeras da transitoriedade carnal. Então, esse primeiro momento aqui, ela traz o seguinte, tá? Ela diz, né, que a gente experimenta sensações, experimenta essas provas e expiações, como todos nós aqui chegamos aqui para passar, não é? Então a gente sente a angústia, sente o sofrimento, sente as dores, como se aquilo ali no momento nunca fosse acabar, não é? Como se a nossa esperança tivesse... deu uma câmera lenta aí. E acho que é o filtro. Como se aquele momento nunca fosse acabar, não é? E a gente tem que aprender a confiar mais na espiritualidade, confiar mais em nós mesmos e em Deus, né? Porque isso faz parte da nossa caminhada, essas dores, esses sofrimentos, esses momentos aí. Cadê a Denise? As formas, pensamentos constroem a realidade ao nosso redor. Muito verdade, porque pensamento é energia. A partir do momento que a gente pensa, né, a gente já cria aí uma energia, né, ali onde você está. Por isso a importância da vigilância, né, da questão da prece, né, e da oração, mesma coisa. Da prece e das vibrações, tá? A questão da vigilância mesmo, o estado de oração. Eu quis dizer isso, mas acabei falando duas palavras repetidas, mas tudo bem. Então aqui fala, sim, há dor no teu coração e não poucas frustrações, sim a senhoria nas tuas horas nublando o claro sol das tuas esperanças, de tal modo que a aflição constringente se agasalha nos teus painéis mentais. Então ela pede, medita seriamente, porém, né? Ela diz para a gente começar a se recolher, treinar essa confiança, essa fé que a gente tem que ter em Deus, porque... Como a gente tinha falado no início, a gente sabe que as dores, esses momentos aí de aflição, de desconforto quando a gente quer mudar, é necessário, é muito ruim, é horrível, é aquela sensação de que aquilo nunca vai acabar. Mas a gente precisa aceitar elas, abraçá-las e entendê-las, né? E superá-las com o tempo, né? Então a gente precisa aí acolher, entender, respirar, chorar o que tiver que chorar e pedir auxílio à espiritualidade, pedir auxílio a Deus, né? Então ela continua aqui. Não te inquietes tanto ante a treva aparente no teu domicílio afetivo ou com a soledade momentânea que te cinge o espírito, cinge e aperta. Logo mais é realidade que alcançarás nesta ou em outra vibração da vida. Amanhã é medida de tempo que chegará ao âmago das tuas horas. Confia no bem e persevera. O que agora te parece punição injusta, logo depois se te afigurará dádiva libertadora. Olá, Marcos, tudo bem com você? Tudo bom com você, querido? E aí, como é que você está? Como é que está? Está no trabalho, está em casa? Diga aí, meu querido. Se puder aparecer para a prece, aparecer para fazer algum comentário, pode aparecer, tá? Eu tô chamando aí, tô igual a Davi. Davi tem maneira de fazer isso. Tá bom? Então, a Denise falou, vigia nossos pensamentos, vigiar. Sempre, né? Aí, continuando. O céu carregado de brumas, névoas, apaga só aparentemente o cintilar das estrelas,
O cintilar é brilhar. Então a gente vê, por exemplo, a analogia que ela está fazendo, a gente vê o céu, né, carregado de névoa, de nuvens, e por trás dela tem as estrelas. Então é isso que ela quer fazer, essa analogia com as nossas dores. A gente às vezes entende que às vezes aquelas nuvens são vai passar muito tempo aquelas nuvens ali, por muito tempo ali, né? Quem geralmente só enxerga a nuvem. Mas por trás, né, no fundo mesmo, aquelas nuvens, um dia vão passar e por trás dela tem estrelas, então, de ensinamentos. Então ela quis dizer isso, que por trás daquela dor, por trás daquela dor, daquele problema que aparentemente é ruim pra gente, sempre há esperança por trás, sempre há uma lição, não é? Ok, querido. Vou ver se eu consigo lhe chamar outro amigo aí pra gente conversar aí um pouquinho depois, tá? Se puderem, claro, né, gente? E não precisa se preocupar com o texto, não. Eu falo aqui, vocês comentam, tá? Vamos lá. Respondendo à indagação número 258 de O Livro dos Espíritos, proposta por Allan Kardec, os excelsos mensageiros responderam conscientes. Ele próprio, o homem, escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio, isto é, as dificuldades e agonias, o espírito as solicita antes de mergulhar em nova existência corporal, para aprimorar o caráter e redimir-se nas culpas. Assim sendo, considera os espíritos superiores de todos os tempos, consulta a história dos construtores do mundo maior, examina a vida daqueles que elaboraram os programas da técnica do conforto, da saúde, das multidões, pensa nos santos e nos sábios, e vê-los desfilarem sob sarcasmos e azedumes, invariavelmente entre névoas e dores, estigmatizados por uns e azorragados por outros. Azorragados aqui eu não vi, não consegui ver o significado. Por outros, intergérrimos é algo correto, né? É algo bom, né? No entanto, pelo caminho dos elevados ideais que esposaram, possivelmente aspiras à própria felicidade e por essa razão te rebelas. É verdade, a dor, na nossa visão, ela é algo negativo, é algo desnecessário, né? A gente sabe que a gente precisa, mas quando ela chega, a gente já acha que ela tem que ir embora logo, porque não devia estar aqui, o endereço está errado, né? A gente geralmente se revolta e reclama dela. Mas, na verdade, eu sempre dou um exemplo de uma visita, né? Quando a gente recebe uma visita em casa, a gente recebe como, né? A gente recebe aí, fulano, bem-vindo, né? Quer um chá, quer um café, uma água, né? E quando a dor chega na nossa porta, a gente não recebe ela assim, a gente recebe de cara feia, aquela visita que a gente não gosta, né? Por conta a gente mesmo tem nossas más inclinações e não gosta, né, daquela pessoa. E a mesma coisa a gente trata com a dor. Então a gente deve tratar a dor com harmonia, né? Abraçá-la, ter coragem de abraçá-la, aprender a ter coragem de abraçar a dor, tá? Porque isso não se faz de um dia para o outro. Tá? Então, vou terminar o texto e vou chamar aí duas pessoinhas lindas e maravilhosas, tá? Se puderem entrar, para fazer um comentário e a prece. Se puder ficar até o final, tudo bem. Porque hoje a lição não tá tão grande, tá? Eu vou ler só duas perguntas do Livro dos Espíritos e uma partezinha pequena do Evangelho, tá? Tô terminando já aqui. Aumenta a dosagem de paciência. Eu grifei essa parte, gente, aqui, ó. Cadê? Essa partezinha aqui, ó. Se vocês conseguem ler. Acho que fica bem embaçado, mas enfim. Aumenta a dosagem de paciência. Olha, a Luísa devia estar aqui, porque essa mensagem é para ele, para a paciência. Vou até marcar ele aqui para ver se ele aparece por aqui. E se ele está ocupado esse horário, né? Mas eu vou chamá-lo. Sua melhor amiga aí, ó. O amor fluirá abundante do nosso Pai na direção da tua vida, se te converteres em instrumento do bem, transformando as feridas do teu sentimento em considerações luminescentes que te identificarão com a vida um pouco mais adiante. Fita, pois, a madrugada do dia nascente
e chega à rota dos que avançam encorajados, abrindo os caminhos para que os teus pés te conduzam ao porto ditoso da paz última e da felicidade real, vencidas as provações que escolhestes antes. Então aqui fala da nossa escolha, né? Solange, bem-vinda, boa noite. A gente tem aquela escolha na espiritualidade, aquele planejamento, e tem outras que são impostas, né? Que são ali, a gente tem que realmente passar, porque são dívidas da gente. Aí a gente às vezes escolhe algumas, porque a gente sabe que com aquilo a gente vai tentar se esforçar para mudar, né? A gente diz, eu vou me esforçar, eu vou fazer. E muitas vezes quando a gente chega aqui, a gente faz tudo ao contrário, até piora a situação, não é? Então a gente deve aí, não é como se fosse, realmente é uma responsabilidade do nosso erro, mas a gente não tem que fazer por fazer. A gente tem que se responsabilizar e fazer com boa vontade, né? Eu vou fazer mesmo e faço por fazer mesmo para eu não ficar de consciência pesada. Não tem amor, não tem boa vontade com aquilo. E quando a gente se propõe, abre o coração ali para fazer alguma coisa, a gente tem que ter amor, não é? Gleison, bem-vindo. Carla Helena, bem-vinda. Eu vou chamar os dois amigos aqui se puderem entrar. Se não, tudo bem, tá? Se não, tudo bem. Vou chamar os três, dá para entrar aqui. Se não der, tudo bem. Só para fazer um comentário. Olá, querido. Tudo bom? Opa! Oi! Olá! Obrigada aí por vocês entrando um minutinho. Depois, se quiserem sair, podem sair, tá? O que vocês acham aí da mensagem aí? Digam para nós. Eu sei que vocês têm alguma coisa aí na mente para falar. Alguém soprou no meu ouvido aqui, chama fulano. Obrigado pelo convite, Babi. Eu não sei se eu mereço estar aqui com vocês, mas eu agradeço muito por ter a oportunidade de aprender um pouco mais, né? A gente estava ouvindo você falar sobre paciência e a gente estava pensando, porque quando a gente estuda algo ou fala algo sobre o Evangelho, nós precisamos entender que nós vamos passar por isso. E essa semana, já tem um mês, a gente teve esse momento de aprendizado. De repente, o chefe resolveu mudar o meu horário de trabalho, toda uma programação de palestra, toda uma programação de trabalho. E ele simplesmente disse assim, olha, você vai ter que mudar de horário. E a alma quis subir um pouquinho para o passo dos animais. Voltar àquele tempo, sabe? Eu olhava e a gente... Você falando e eu analisando. Você dando aquela aula com a gente e eu analisando. E aí eu tive um momento de dizer, poxa, Marcos, você fala tanto em orar, por que não faz, né? E aí a gente teve esse momento de dizer assim, Senhor, ajuda. Ajuda porque eu tenho todo um trabalho, e não vou dar conta, e como vai ser? Aí veio o procedimento do problema de saúde, né, o problema no pulmão, que você sabe, e aí começou a misturar tudo aquilo ali. E aí, impaciência, ela vem de cara, né? E aí a gente acha que a bendita dor, ela chega para desequilibrar, muito pelo contrário, ela chega para ensinar. Ela nos convida a refletir, ela nos convida a orar e nos convida a entender. Aí hoje eu vejo que eu precisava fazer um check-up geral na saúde, por isso parei os trabalhos. Hoje eu vejo que eu precisava de ir por dia para descansar um pouco, que estava muito tempo à noite. E tive a oportunidade de trazer um parceiro, um amigo meu do trabalho, para ser promovido à função que eu estava. Então, tudo tinha um sentido. Mas se a gente não tivesse buscado aquilo que a gente fala tanto, a gente não tinha conseguido. Então, tem todo um sentido na vida. A gente diz assim, eu faço live, eu sou palestrante, eu falo sobre o Evangelho, prepare-se. Porque o ensinamento vai vir na sua aula. Há muitas testemunhas, né? Tudo olhando pra gente aqui, ó. Você estava falando, eu estava, desculpa, não vou falar tem muito. Tem dois do meu lado e tem um monte na minha frente aqui, olhando pra minha cara, então...
Eu sinto, né, Estava assim, analisando. pelo menos eu percebo, né, gente? A pessoa percebe, a gente percebe aquilo, a presença, né? E aí, diga aí, Vitor, querido, aí, o que é que você acha? Eu estava pensando, ouvindo você e pensando, né, nesse tema das provações e das reclamações, né? Quando a dor chega e tal. E hoje, lembrando de muitas dores que eu passei cerca de 10 anos atrás, 9, 10 anos atrás, eu vejo o quanto Deus foi bom para mim de permitir que, primeiro, eu sentisse aquela dor para o meu crescimento, para o meu aprendizado. Segundo, que aquela dor também foi um livramento, e depois eu entendi o porquê, né? E em terceiro, que através daquela dor eu mudei completamente o rumo da minha vida e de um livramento pequeno até, que a gente que dá tanta importância, mas era pequeno, vieram tantas outras coisas boas, tantos amigos, tantos trabalhos no centro espírita, e foi quando eu mergulhei de cabeça. Então, foi através dessa dor. Só que na hora a gente só reclama, a gente não quer. E hoje É eu vejo verdade. o quanto foi importante. E aí tem Chico dizia, né, que todo mundo aqui vai passar pelas dores. Não tem. A gente está aqui para isso, para aprender. E aí tem uma música chama Felicidade do Marcelo Janesi, né? E ela fala da chuva, né? Que a chuva como sendo os nossos problemas. Então, chover vai chover de qualquer jeito. Vai chover eu reclamando ou não. Se eu ficar reclamando, a chuva não vai passar. Ela não vai parar porque eu estou reclamando. Agora, quem é mais feliz? Quem fica reclamando durante a chuva ou quem agradece durante a chuva, né? Aí tem uma amiga minha que é muito esperta e falou assim, mais feliz é quem faz bolinho de chuva na chuva. E olha que o bolinho de chuva é gostoso. Eu Mas nunca comi, assim, a né? gente tirar Eu o nunca melhor, experimentei, né? não. Eu vou buscar receita aí pra fazer. Na chuva, quando vai fazendo chuva aí eu faço. Então é Aí isso. vocês gostariam de ficar aí ou querem sair, que tem algum compromisso? Se não, tudo bem. Eu queria falar o que o Vitor falou agora é de tão importante para a gente, porque tudo é de acordo com o nosso olhar naquela Uhum. situação e a nossa maneira de ver as coisas, né, Vitor? Isso. Porque a chuva, ela tanto pode ser uma tempestade como águas de alegria. Você vê uma criança quando brinca numa chuva, ela não está nem aí com a tempestade. Ela está feliz. Às Sim. vezes a gente acorda de manhã e, poxa, eu vou trabalhar, está chovendo. Aqui em São Paulo, nós tivemos um problema de seca uns anos atrás, com revezamento de água e tal, e eu nunca mais reclamei da chuva. E eu sempre reclamava, nunca mais reclamei da chuva, porque a gente pode ficar sem água. E o engraçado é que mesmo assim, a gente ficou um bom tempo passando bons bocados aqui em São Paulo. E aí, quando chovia, eu agradecia. E aí, uma vez no trabalho, eu ouvi uma pessoa falando assim na época: Nossa, não para mais de chover, o São Pedro quer encher a represa numa noite só. Então, assim, a gente ainda reclama, né? E aí eu pensei comigo, não fiquei quieto, mas pensei comigo, falei, tomara que ele consiga encher a represa numa noite só. É verdade. É bem por aí mesmo. Você é de onde de São Paulo, Vitor? Oi? Você é de onde de São Paulo? Sou da Zona Norte, Vila Guilherme. Eu nasci em São Mateus. Aí. Hum, Hoje eu moro no sim. Recife. Mas eu nasci Recife, em São Mateus. Pernambuco aí. Estou aqui na área, na zona norte, né? Da Urbana. Pertinho de Casa Amarela, Casa Forte, não sei se o Marcos conhece aí. Eu Tá sei. aqui. Eu vim para cá com 7 anos de idade, mas eu nasci em São Paulo, em Sou Mateus, da Zona Leste. Aí. Conheço. Ótimo. Bom, eu gostaria de ler uma pergunta ali do livro dos Espíritos,
e ela pede para a gente ler o livro 2, capítulo 6, que é Vida Espírita. E o subtema aqui é a escolha das provas, e a pergunta é 258. Aí Kardec pergunta o seguinte: quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, aí os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, é o livre-arbítrio, né? Aquele momento ali que ele fala o gênero do que ele quer passar ali naquele momento, na próxima encarnação, porque ele sabe que aquilo ali vai melhorar ele, que aquilo ali vai transformar. E quando chega aqui, a gente se revolta, chuta o balde, reclama, não é? Como o Vitor estava falando aí. Na prática é sempre diferente, em tudo, até em qualquer coisa que for fazer. Teoria é muito bonito, né? Mas na hora de fazer é dor, é sofrimento. Joana fala muito na mudança do homem velho para o homem novo, como a gente falou ontem na live do Encontro Espírita. Tem um desconforto quando a gente vai tentar ter um novo hábito, se tornar uma pessoa melhor. Porque o estado que a gente estava para outro novo é totalmente diferente. Então tem um desconforto, né? Então aí quando a gente vai passar pela dor para se transformar, vai doer inevitavelmente. Sim. E... Ixi, me fugiu o que eu ia falar agora. Acontece. Vocês concordam? Vocês concordam? Eu sempre estou falando, eu não sou dono da verdade. Uhum. Mas reencarnar é reeducar a alma. E reeducar dói. Vocês acham que isso... Eu sempre estou falando isso porque eu olho para mim, né? Eu estou em uma fase de reeducação da alma, né? E olhe que é uma luta. É você olhar para você mesmo e dizer assim, até onde você vai conseguir vencer as suas mazelas? Luta contra ti mesmo, né? E isso dói. Porque você tem que deixar coisas de milênios de ano que você vem fazendo, achando que está certo, e aí vem o Evangelho te educando, né? Como nessa questão diz, né? Seu próprio gênero de prova. E aí você vai passando por aquilo que você precisa melhorar. Mas na visão reencarnatória, na nossa visão do véu do esquecimento, é dor. Uhum. E não é, né? É como falaram para mim lá nessa fase difícil que eu passei, o nosso amigo lá do Centro Espírita, né, que faz palestra e era dirigente, no Evangelho ele comentou que a gente precisa adquirir esses olhos da espiritualidade, os olhos da vida, que não é só essa que a gente está vivendo aqui. Porque aos olhos da matéria, as coisas muitas vezes vão parecer injustas, né? Mas não é. Deus sabe o que ele está fazendo, né? Então não há injustiça. E ele falou isso. Se olhar com os olhos da matéria, vai parecer injusto, né? Então a gente precisava desenvolver mais a perspectiva, né? A visão pelo lado espiritual. Perfeito. Quando a gente olha assim, fica muito mais fácil para fortalecer e para vencer a si mesmo. Só que ainda o mundo nos convida, às vezes, numa visão de que a gente se perde. Eu falo de mim, né? A gente se perde, mesmo estudando, às vezes, a dor. Porque a gente passa por uma certa dor que eu não vou conseguir. Aí a gente vai lá no Evangelho e inspira, consegue. Eu, puxa, consegui. Só que a gente tem que lembrar, conseguiu, pronto. Então você está pronto para passar por mais dores. A gente sobe de fase, né? É que nem videogame, a gente passou uma fase e vem uma fase mais difícil. Na escola também. Assim. Perfeito. Aí depois que sair do colégio vem a faculdade. Oh, não lembre. Eu fico pensando nessa faculdade toda hora. Porque eu ainda estou no colégio, viu? Eu ainda estou no colégio. Mas assim, é quase mesma rotina, assim.
é não deixar para depois, nunca, em escola, em faculdade. Só que o problema é o conteúdo, como ele estava falando, né? Cada fase aí aumenta a dificuldade, mas se você manter aí a frequência, a disciplina, né? O esforço de melhorar, você consegue, assim, consegue se arrastando, mas consegue. É como na escola, a gente vai estudando e vai fazendo os exercícios, né, que são propostos. Se a gente não fizer os exercícios, não passa na prova depois. Na hora certa, não é? Porque tem exercício que é colocado na hora e você fica postergando aí por mais tempo. Quando a gente fala assim, colégio, faculdade, e a gente deixar bem claro para o pessoal, a gente fala da vida, do dia a dia, né? Porque não há escola melhor do que o dia a dia de nossas vidas, para nos ensinar a olhar para nós mesmos e dizer quanto a gente tem para vencer. Senhor, se eu venci até agora, ajuda-me, porque precisa muito mais, né? Vitor, vocês são jovens ainda, eu já estou com meus 51 anos, eu posso Tá novinho, tá novo. Quando nós chegamos à casa espírita, só faltou chegar com uma corda amarrada. Bruto, o espírito bruto, animal, sabe? Selvagem, que se resolvia tudo no grito, na brutalidade, quebrando. E aí, quando eu me vejo hoje, respirando, tentando me acalmar, Senhor, como Tu é misericordioso comigo, né? Obrigado por me ensinar a me preparar para novas existências. Isso é grandioso, isso é maravilhoso, isso chama-se amor incondicional do Cristo Jesus. Com certeza, e se eu pensar como eu era há 6 meses atrás, né? Graças a Deus eu evoluí, nem um pouquinho, mas evoluí, né? Eu mesmo hoje, né? Tem até um exemplo hoje, por conta de alguma coisa pequenininha, eu me desequilibrei muito rápido, muito fácil. Porque também eu estou num estado emocional, um estado do corpo muito exausto, muito cansado. Aí, naturalmente, o estresse vem na tona aí como se fosse uma reação, né? Aí eu percebi, opa, não posso. Eu respirei, os guias espirituais, se oriente. Aí eu fui tomar água, aí fiquei relaxada, mas mas se eu for reprimir também, eu também não vou ficar bem, né? Eu tirei tudo que tinha que tirar, e respirei e voltei ao normal. Nem parecia que eu tava. Eu tava com vontade de pegar esse computador que tava aqui do meu lado e jogar no chão. Mas tudo Isso bem. acontece muito. A ostensividade ela tem uma variante muito grande. E aí, como a gente estava conversando naquele dia, é uma variante. É de acordo com aquele momento seu. A nossa ostensividade, ela tá tanto para quando você chora, sentimento, sabe? Quando você olha para o outro ali, mas de repente ela pode virar um bicho, aquele animal, vai depender muito do estado que a gente está. E é uma luta para a gente manter, né? Eu não sei se o Vitor pode, eu acho que o Vitor pode falar muito bem disso para a gente, porque a ostensividade ela é uma variante. Ela, né? Até a gente aprender a lidar com ela, ela varia muito, ela vai muito, né, Vitor? E assim, no Livro dos Espíritos tem uma questão que eles perguntam, não lembro o número, eu nunca lembro o número, mas como é que a gente conhece o verdadeiro espírita, né? E o verdadeiro espírita, ele não é aquele que é perfeito, é aquele que se esforça para combater as más tendências. Então, tem muitas passagens do Evangelho que diz assim, dos conselhos todos de Jesus e o que deveríamos fazer, como é que deveríamos agir. E em várias passagens fala assim, quando esses pensamentos assolarem a nossa mente, quando esses ímpetos quiserem tomar conta, a gente busca a oração, a gente busca o evangelho, a gente faz do estudo o nosso alicerce, né, e da oração a ferramenta. Então, eles sabem que a gente não é perfeito.
né? Que a gente ainda tem muito que aprender, por isso estamos aqui. E não é isso que esperam da gente, a perfeição já. É sim a boa vontade, né? E o nosso esforço em melhorar. Isso é importante. Perfeito. É verdade. E fazia muito tempo que eu não ficava assim, tá? Eu tô aprendendo bastante. Geralmente antes de eu começar a ter alguma coisa, eu respiro, porque eu já estou conseguindo observar, né? Esses desequilíbrios bem no início, mas fazia muito tempo que eu não ficava assim. Eu fiquei assim, acho que se me filmasse, meio que danado é isso, minha filha. Que danado é isso. Mas assim mesmo. Né? Há uma filmagem inconsciente e consciente também de nós para conosco mesmo. Por exemplo, você relatou a situação que você passou. É uma filmagem, é um aprendizado da tua alma. Eu consegui vencer isso. Aí vai vir outras vezes para você dizer, eu consegui naquele dia, então eu posso conseguir novamente. Entendeu? Isso é natural, isso é a lei que a gente rege no universo do aprendizado. Não adianta fugir dela. Vai ser muitas e muitas vezes assim. Né? Eu posso dizer o seguinte, até pronto, eu estava na live esqueci o nome dela, e eu falei, uma vez eu fiz uma avaliação de mim mesmo e eu descobri quanto é difícil viver comigo. É muito difícil. Eu não suportaria viver comigo mesmo. Eu estou conseguindo aprender a viver comigo mesmo. Imagina o outro que vive ao meu lado. Brincando, tá, gente? Brincadeira aqui, tá? Que todo mundo é capaz de mudar, todo mundo tem um tempo. Ah, fulano não vai mudar nunca. Tem gente que é assim, né? Não tem esperança no outro, né? Infelizmente. O que faz essas reflexões, Babi? O que vem essas reflexões já é para isso. Para a gente entender. Eu costumo dizer assim, somos todos normais. Alguns tomam remédio, outros não. Mas somos iguais. Ah, mas a família de fulano é tão maravilhosa. Você já conviveu 2, 3 dias com a família de fulano? Você vai entender que a família é igual à sua. Tem as mesmas situações, os mesmos conflitos, as mesmas aflições. E que a gente tem essa ilusão de achar que nós estamos num planeta de reencarnação, um planeta de expiação e prova, que ninguém é melhor do que ninguém. Né, Vitor? Sim. E todos nós, sem exceção, estamos fadados ao progresso, à melhora. Então, não dá para julgar, não dá para olhar. A gente só tem direito de olhar para o outro de cima se for para ajudar ele a subir. Sim. Então, e é para isso que a gente está aqui, né? Para aprender pelo menos a se tolerar, que às vezes nem isso a gente faz. Eu estava comentando com um amigo meu esses dias, ele queria saber o que ele veio fazer aqui na Terra. A gente veio melhorar. Qual a minha missão aqui na Terra? Melhorar. É ser melhor. Em primeiro lugar, não adianta eu querer abrir uma casa, um orfanato. Posso abrir. Se eu não melhorar, não vai adiantar. Então, e aí, as nossas convivências familiares, geralmente, são aquelas pessoas que a gente precisa aprender a amar, aprender a conviver, aprender a melhorar, né? E acho que Chico dizia isso, né? Que é muito... É mais resgate do que qualquer outra coisa, né? Eu vejo pela minha própria família, a gente aprender a conviver junto. A gente não vai morrer de amores do dia para a noite, mas pelo menos, né, aquela pessoa que nós somos inimigos durante tanto tempo e tal, agora aprender a se suportar, aprender a se tolerar, a se respeitar, né? Já é um grande passo, já é uma melhora, né? Aprender que ora eu tô certo, ora eu tô errado, ora o outro tá certo, ora ele tá errado. Então a gente aprende uns com os outros. O que eu já venci de dificuldade, eu posso ajudar aquele que está do meu lado.
mas o que eu não venci, eu tenho dificuldade, ele já venceu, então eu aprendo com ele. Por isso que a gente é tão diferente e vive todo mundo junto, para um aprender com o outro, né? Então, cabe a nós a aproveitar essa experiência que a gente está tendo, que é riquíssima, né? Ou não, aí vai de cada um. Eu costumo dizer assim, às vezes a gente fala para Jesus lá no plano espiritual, ou para o amigo espiritual, ó, eu queria tanto trabalhar a paciência. Aí ele diz, tudo bem, você vai ter família. Coloca a família. Família, só a família já é um teste, gente. É uma escola de paciência. Se você não aprender a lidar com paciência com família, você não aprende mais em canto nenhum.